Bom, bom dia. Para a gente falar de negociação coletiva no segundo semestre, a gente tem que lembrar o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. O segundo semestre do ano passado foi a primeira vez que nós negociamos já na égide da nova lei da reforma trabalhista. Tanto que nós não fechamos metade do nosso trabalho de convenção coletiva de trabalho, fechamos com máquinas, não fechamos até hoje com o Sindimetal. Todas as demais categorias negociaram também dentro da pré-entrada em vigor da nova lei da reforma trabalhista. Ela entrou em vigor em junho, aliás, foi aprovada em junho e entrou em vigor julho e entrou em vigor em 11 de novembro. As negociações do segundo semestre do ano passado, elas não tiveram maiores problemas, no geral, porque nós vínhamos numa economia que ainda tinha uma inflação relativamente alta e que chega no segundo semestre do ano passado e ela tem uma queda. Quem lembra disso vai lembrar os argumentos que nós utilizamos com a negociação, por exemplo, da Volvo, onde a gente dizia a previsão que havia de orçamento para as empresas para o ano de 2017 era dentro da faixa de 6, 7% de inflação. Quando cai a inflação para 1,93, foi isso, né? 1,93 de setembro, 1,95 ou 1,73 em setembro, 1,95 em dezembro, nós não tínhamos problemas que as empresas arredondassem o número. Dizem as pesquisas que as negociações feitas no segundo semestre de 2017, na sua grande maioria, tiveram um aumento real em média de 0,9%. Acho que é do Jazz, né, esse estudo? Da FIPE, 0,9% em média nas convenções e acordos que foram fechados no segundo semestre do ano passado. Por quê? Porque a inflação caindo, havia espaço para que se negociasse alguma coisa além da inflação. Aquela história da empresa poder dar alguma coisa porque estava preparada para isso. Nós sabemos que nós fechamos já um grande número de acordos já para 2018. Nós entramos naquele jogo do INPC e aqui agora está começando a se mostrar que o INPC começa a dar um aumento, não que isso seja vantagem, é porque a inflação está aumentando, mas eu dou um exemplo para vocês. No mês de junho, eu participei de uma negociação da área da construção pesada. A inflação era alguma coisa como 1,90 e alguma coisa, 1,95, 1,97 em junho. E nós fechamos a convenção com 3%. Que a ideia deles era dar em torno de 1% de aumento real e fizeram isso, então arredondou-se para 3%. Só a inflação do mês de junho, que era o primeiro mês dessa nova convenção, ela já foi quase, ou mais da metade disso, né, Cid? Metade do que foi dado para o ano todo anterior da convenção. Imaginem, fechamos com inflação de 31 de maio, para pagar a partir de 1º de junho 3%, e só no mês de junho deu 1,43% de inflação. Mostra que já comeu metade daquilo que se ganhou, mas por outro lado está construindo um número para frente
maior para ser concedido. O que significa que nesse segundo semestre nós vamos trabalhar com um número de inflação maior. E nós sabemos que não sabemos negociar com inflação baixa. O trabalhador não sabe negociar com inflação baixa. Quando a gente está falando de uma inflação de perto de 2% e ganha 1% de aumento real, o cara faz a conta e 3% no salário dele. Então vamos pegar um caso aqui, vamos falar, R$2.000. 3% é R$60. Normalmente o cara faz a conta e acha que aquilo não foi aumento nenhum. Aquilo realmente não faz diferença para a vida dele, mais R$60 ou menos R$60. O aumento real, então, o 1%, significa R$20, nesse caso de um cara que ganha R$3.000. Então o trabalhador, quando se fala em inflação baixa, ele que ganharia pela inflação R$40 de aumento e ganhou mais 20, ou seja, 50% a mais como aumento real, ele desconsidera esses R$20 e desconsidera inclusive os R$60 que dá de aumento, porque acha que a majoração do seu salário é irrisória. Nós não temos o costume, não temos a cultura da negociação com inflação baixa. Nós não damos valor às pequenas majorações que vêm num período em que há uma estabilidade econômica absoluta e que faz com que esse valor passe a ser realista. É evidente que isso também acontece porque essa inflação baixa não é fruto de uma economia redonda, não é fruto de uma economia que está certinha, ela é fruto de uma recessão. E quando nós estamos falando de recessão, nós estamos falando em desemprego. Quando nós estamos falando em recessão, nós estamos falando na incapacidade de fazer frente aos nossos custos, às despesas que normalmente se oferecem para a gente, com aquilo que a gente está ganhando. Perdeu o valor do salário. Um aumento que tenha como esse que houve decorrente da greve dos caminhoneiros são mortais para os nossos salários. Quando você vê a batata aumentar 500%, o tomate 300%, isso é mortal. Isso é mortal para quem está com salário e que vai ter um aumento, como naquele caso que eu explicitei aqui, de ter R$60 de aumento no salário. Isso dilui, isso não existe. Mas para 2018, começam a mudar algumas situações e começam a piorar outras. No segundo semestre de 2018, nós negociávamos ainda a lei da reforma trabalhista incipiente. E nós, por exemplo, sabemos nas nossas negociações, nós forçávamos a que as empresas não implantassem alguns pontos da lei por disposição colocada nos acordos. Em alguns nós conseguimos, em outros não, mas as empresas estavam atemorizadas em aplicar a legislação em cima dos contratos de trabalho. Isso é caso patente. No ano de 2018, já no primeiro semestre, começou a haver uma pressão das empresas, porque se concertaram elas, através das confederações, as confederações nacionais, patronais, se concertaram elas em buscar a aplicação da lei e a alteração efetiva do contrato de trabalho como nós conhecíamos e passando para ser a forma como preconiza a lei, com as liberdades que dá de redução de custo para as empresas. Tem um estudo da FIPE que diz que nesse semestre, em primeiro semestre de 2018, houve uma queda
de 44% nas negociações para celebrar convenções coletivas de trabalho e 24% nas negociações tendentes a formalizar acordos coletivos de trabalho. Porque, e a principal razão dita nessa pesquisa da FIPE, é porque as empresas começaram a exigir que se coloquem nas convenções e nos acordos alguns aspectos que vieram inovados pela lei da reforma trabalhista e que eles querem agora que façam efeito efetivo na economia das empresas, na modificação da relação de trabalho no Brasil e a diminuição das conquistas dos trabalhadores. Então já tivemos no primeiro semestre de 2018, que foi o primeiro semestre que nós trabalhamos na vigência dessa lei, uma queda do número de 44% do número de convenções coletivas e 24% do número de acordos coletivos celebrados no Brasil. Já houve essa queda. Isso vai acontecer no segundo semestre também e vai nos atingir? Claro que vem a mesma intenção, claro que vem a mesma disposição dos patrões para fazer com que esses acordos, essas convenções, sejam um mecanismo de implantar uma lei que por si só não está pegando, que por si só não criou um efeito positivo para eles. Então querem estabelecer isso pelo convencimento dos trabalhadores, entendendo que nós ainda estamos vivendo um momento de fragilidade. A nossa economia, ela continua estagnada. A economia, principalmente, quem deve falar melhor que eu sobre isso é o Cid, mas a nossa economia muito mais ela é afetada pela esperança, pela credibilidade que tenha e de confiança perante os empresários. Se o empresário analisa que o seu investimento vai render pouco e tem risco, ele prefere deixar o dinheiro na especulação financeira, mesmo tendo caído o juro para rendimento de aplicação. Porque ele não vai ter risco e não vai se incomodar. A confiança que ele tem na economia é que vai fazer com que ele invista. Se nós vivíamos no final de 2018 um período de credibilidade, de confiança dos empregadores, a maior índice de confiança que havia dos últimos 2 anos, certamente depois da greve dos caminhoneiros, principalmente, e do governo frágil que se demonstrou para enfrentar esse tipo de situação e dar solução para esse tipo de situação, um governo que não conseguiu nem mesmo cumprir aquilo que prometeu com os caminhoneiros, né? Imagine com o resto o que vai fazer. Mesmo pagando, não conseguiu fazer baixar o preço do diesel aos índices que prometeu e que se comprometia no final daquela movimentação, levou a credibilidade da economia a um ponto, quem sabe, dos mais baixos que nós temos na nossa história de investimento, de crescimento. E isso faz com que nós enfrentemos efetivamente um outro momento diferente. Aquele momento de recrudescimento da intenção dos patrões de vir fazer com que a lei, que como lei não tem tido a credibilidade, não tem tido a sustentação que devia ter como uma norma impositiva para criar mecanismos que baixassem os seus custos e utilizando agora os instrumentos normativos para definir e dizer como é que se aplica essa lei. Essa é a grande ação que nós estamos enfrentando. De resto, em relação ao aumento, as categorias não vão ter maior dificuldade pelo crescimento
do número da inflação. A volta da inflação, o aumento do índice da inflação, vai facilitar com que os acordos sejam aprovados no que diz respeito ao índice de reajuste. Se nós já saímos o mês de junho, um mês, com a metade da inflação que deu num ano, mais, né? Quase a inflação que deu no ano, metade daquela que tinha o aumento real, mas quase igual à inflação do ano, hein? Tá bom, tendência de queda, mas esse índice que aumentou, ninguém tira. Está computado. Se ela fosse uma inflação normal, né? Se ela fosse uma inflação normal, manteria ainda a economia arrochada como está pela recessão e não pelo acerto econômico do governo, mas esse 1,43 que entrou, computou. Ele vai contar já para o aumento nos nossos reajustes, não é isso? Ele vai contar. Ele podia não existir, está existindo. Ainda deve dar, Cid, aí você vai falar sobre isso, ainda deve ter impacto mais nessa inflação de julho também, não? Bom, mas mesmo assim, tivemos uma folga nesse índice que deu um aumento. E isso é ruim também, porque se melhorar o índice, vai fazer com que os nossos companheiros, quando apreciarem as convenções e os acordos coletivos, vão se influenciar por um índice maior e, quem sabe, vão aceitar as imposições que vêm dos patrões de inserção nas nossas convenções de algumas coisas que não são interessantes, que venham para o nosso mundo. Até se o índice continuar baixo, é uma tendência de que nós vamos endurecer, e se baixou 44% nas convenções e 24% nas negociações dos acordos, quem sabe esse índice passe a aumentar, porque a resistência aconteça com maior facilidade. Com um índice maior de reajuste, vai dar um recrudescimento na nossa resistência contra essa lei da reforma trabalhista, e quem sabe ela passe mais fácil. Em outras categorias não tem sido diferente. A gente vê o que aconteceu no segundo semestre de 2017 com as maiores categorias, todas foram dentro daquele espectro de reajuste pelo INPC mais alguma coisa de aumento real, e mantida a inflação baixa, ainda se espera alguma coisa de aumento real nos acordos. Foi o caso de bancário, o caso de químicos e outros tantos. No caso de aumento da inflação, os reajustes vão se centralizar mais no INPC e menos na visão do aumento real de salário. Falando da perspectiva para o segundo semestre, e quero começar pelo item da inflação, né? Que o Alicate trouxe aqui algumas indagações. Bom, vejam, o índice de inflação, ele mede aproximadamente 500 itens da nossa cesta de consumo. Vai desde o tomate, o alface e tal, até um carro novo, né? Então, Alicate, o que teve aí nesse período todo, né? Eu fiz um levantamento ali. Nós tivemos dos itens da inflação que compõem o INPC, 133 tiveram queda de preço, se a gente pegar os últimos 12 meses. E 309 tiveram aumento de preço. Tá? Então vou citar aqui alguns exemplos. Né? O arroz caiu 7%. O feijão, média de 34% de queda. Né? O óleo de soja, 5%. O açúcar, 21% de queda de preço. TV, 13%. Né? Chocolate, 7%. Café moído, 7%. Tá? Isso, queda de preço. Tá? Agora vamos ver que tiver aumento. Farinha de trigo, 1%. Tomate, 22% de aumento. Carnes, 2% de aumento. Pão, 2,85%. Gasolina, 31%.
o gás veicular, 17%, gás de botijão, 17%, energia, 17%. Então, a inflação, essa inflação toda aí, é uma média do que subiu e do que caiu também de preço. Então, 136 itens caíram de preço e 309 subiram de preço. Tá? Tem um outro fator aí importante, que é o seguinte: a inflação mais perceptível nossa é a inflação do nosso consumo do dia a dia. Né? Então, a da gasolina, por exemplo, né? Do etanol, a ida ao supermercado, né? Os alimentos. Isso é uma inflação mais perceptível para nós. Quando altera esses itens, a gente tem essa sensação maior de inflação. Né? Agora, tem outros itens que as suas variações são anuais. Por exemplo, mensalidade escolar, IPVA, né? IPTU, dando alguns exemplos aí. Né? Esses itens compõem a inflação, mas tem variação uma vez no ano. Né? E além do que, você tem essas oscilações de queda, né? E de alta dos preços em si. E também tem outro fator. Né? A gente se surpreende muito quando o tomate vai lá, tá R$1 e vai para 3. Agora, quando ele vai para 2, a gente não tem essa surpresa tão grande quanto tem do aumento. Né? E da queda, a gente acha até que seria natural esse processo todo. Então, vejam, os índices de inflação, ele faz essa média do que é o índice aí. Né? Agora, tem um outro fator aí importante, que é o seguinte, que muitas vezes a nossa sensação dessa questão da inflação, ela não está na variação do preço em si, mas ela está no nosso comportamento, na nossa condição. Então, por supor, se a renda da família caiu, porque tem um membro novo, um membro da família que ficou desempregado, né, nós vamos estar consumindo menos porque caiu a renda da família, não porque os preços aumentaram. Né? Ou, por exemplo, que está muito comum hoje, houve um crescimento do endividamento das famílias. Então você está destinando, e os juros está muito alto, né? Então você destina uma parte maior do teu salário para pagar dívida, os juros. Né? Então a tua renda disponível para comprar produto, ela cai. Então muitas vezes as pessoas fazem a seguinte comparação. Ah, mas eu ia no supermercado e comprava um carrinho, né? E meu salário dava para comprar um carrinho cheio de mercadoria. E agora não dá. Mas é que ele está indo no supermercado com menos dinheiro. Por conta, às vezes, dessas situações. O endividamento que aumentou, ou uma nova despesa que ele assumiu. Né? Então tem essas várias situações. É evidente que, quando a gente está numa economia com recessão, com desemprego, uma economia com sinais negativos, tudo isso aflora mais. Né? Se a gente tivesse com a economia com crescimento, né? Geração de emprego, e aumento real dos salários maior que os atuais que nós estamos observando, né? Isso aí a gente assimila muito mais facilmente. Né? Então, essa questão da inflação, ela é cheia de componentes além do índice em si. Né? Então, quando a gente olha o índice lá, mas você tem todas essas outras percepções possíveis aí que levam realmente as pessoas a duvidarem do índice de inflação. Né? Agora, o que a gente pode afirmar é que não há manipulação no levantamento de inflação. Né? Há, de fato, sim. Por que a gente fala isso? Né? Porque se você pegar os índices do Diese, da FIPE, da Fundação Getúlio Vargas, todos eles estão muito próximos aí em termos de oscilação. Né? É isso aí. Agora, sem dúvida alguma, isso traz desafios para nós. Como negociar, como já se comentou aí. Nós não temos, né, há uma dificuldade de negociar com um cenário de inflação baixa. Agora, principalmente quando está acompanhado a inflação baixa de recessão. Né? Quando está acompanhada essa inflação baixa com o aumento de endividamento. Quando está acompanhado de muitas categorias que não conseguiram zerar a inflação. Tá? Então, ou o aumento real é menor. Né? Então tem esse fator aí também, certo? Que acaba contribuindo. Né? Agora, é uma discussão difícil mesmo de ser feita. Né? Porque esses números que a gente olha do dia a dia, né, que trazem um desequilíbrio muito grande. E vou citar um outro exemplo. Né? A questão dos combustíveis, o aumento do combustível, foi o detonador
da greve com maiores consequências do Brasil que eu me lembre, né? Da história que eu acompanho da greve desde 80, né? E foi em função de quê, né? Em função de um aumento do preço de um item, foi dos caminhoneiros, que foi a questão do combustível, né? Do óleo diesel principalmente, né? Então, isto. Acabou gerando uma reação tão forte que provocou toda essa situação aí que nós estamos observando, certo? Mas a gente pode debater isso mais aí, olhando, tá? Esses itens aí, vou passar para vocês essa lista dos 500 itens, tá? O que variou mais, o que variou menos, o que caiu, o que subiu, para vocês terem isso aí em mãos também, tá? Agora falando da economia como um todo, né? E ainda aí emendando com o que o Iracy, né, colocou aqui anteriormente, tá? A inflação, ela estava num patamar baixo, né, de fato. Então nós tínhamos uma inflação na faixa de 0,3%. E em junho, né, ele deu que a gente fala assim, uma barrigada, né? Houve um crescimento da inflação e chegou a 1,43 no mês de junho, que é quase a inflação anual, como o Iracy comentou aqui. Agora, nos próximos meses, claro que isso aqui tudo são previsões diante dessa condição dada hoje, né, que a gente olha para frente. Primeiro, o câmbio, primeiro, né, essa alta de 1,43 de junho está acompanhado tanto da questão da greve como que aquelas oscilações do câmbio também que nós tivemos. O câmbio subiu muito também, né? Tá? O câmbio está estabilizado, esse patamar de 3,70, 3,75 por aí, né? Ele dá oscilações diárias, mas tem se mantido nesse patamar aí, chegando às vezes até 3,80, mas recuando também. Então está um movimento 3,70, 3,80. Então está estabilizado, né, com essas variações aí. E nós tivemos a regularidade novamente dos itens, né, que foram afetados com a greve dos caminhoneiros. Então a expectativa é que o índice caia para o patamar de 0,3% em média nos próximos meses. Mas, de fato, e o Iracy tem razão nisso, vai carregar essa barrigada aí que deu em junho de 1,43. Tanto é que o acumulado que estava até a database junho em 1,76, para a database julho, né, foi para 3,53. E vai levar esse patamar para frente, né? Então esse 1,43 ele permanece no acumulado das datas bases até junho do ano que vem. Então todas as datas bases até junho do ano que vem vão estar incorporado esse aumento aí da inflação de 1,43. Tá? Então aí as estimativas, né, que se trabalha para o índice nos próximos meses nesse patamar de 3,53, 3,67 para a database setembro, 3,88, aliás, para a database agosto, 3,88 para a database setembro, que é das montadoras, né? 4,17 outubro, 4,31 database de novembro, e dezembro também nesse patamar aí de 4,31, certo? Que nós vamos estar trabalhando. Então vejam que o patamar ele subiu muito, chegando lá na database maio em aproximadamente 5% a inflação. Tá? Então nós vamos ter esse aumento e depois ela volta a recuar para um patamar de 4%. Certo? A partir daí do mês da database de julho do ano que vem. Daí que ela volta a esse patamar de 4%, 3 e pouco por cento. Né? Setembro, 3,88 é a estimativa. Tá? 3,88. Ok? Essa é a estimativa. Tem aqui já os... Olha, então, 3,88 setembro, dezembro, né? 4,48, ok? Chegando a maio, né? Maio, junho do ano que vem, a 5,4%, tá? Então, naquele patamar ali, de abril, maio, junho, vai estar no patamar estimado aí hoje de 5,4%, 5,5%. Depois, quando a data base julho de 2019, que tira aquele 1,43 de julho desse ano, o índice volta para um patamar de 4%. Né? Então vejam, nós vamos ter um aspecto aqui que ajuda a nos definir também já a estratégia do ano que vem. Porque as negociações com as montadoras estão acontecendo junto com o PLR, né, que nós estamos observando aí, ocorrendo aí no mês de abril, maio.
né? Então, abril, maio do ano que vem vai ser uma inflação, tende a ser uma inflação acumulada maior do que o índice real ali do mês de setembro, outubro. Então, talvez aí, trabalhar com a estimativa de inflação lá no mês de abril e de maio vai ser melhor do que o resultado efetivo para a database setembro, novembro e dezembro. Tá? Porque vai tirar aquele 1,43 de julho. Né? Então isso pode nos ajudar também a desenhar essa estratégia. É claro que se os preços continuarem comportados nessa expectativa que se tem de uma variação de 0,3%. Né? Então, a inflação na database abril, maio e junho do ano que vem vai ficar num patamar aí de 5 a 5,5%. E depois volta a cair para um patamar de 4%. Tá? Então, temos que pensar nisso daí. Mas vamos ter tempo, né, para pensar nossa estratégia para o ano que vem. Mas não podemos esquecer desse fator aí, dessa barrigada que deu de 1,43, que vai carregar isso até a database de junho do ano que vem. Tá? Bom, gente, e em relação acho que à inflação, o que nós estamos observando é isto, né? As negociações, aí o Iracy já comentou, né, dessas tendências todas. Agora nós temos o que vem aí a economia, o comportamento da economia. Né? Eu fiz aqui um olhar e podemos observar que quando iniciou o ano, nós iniciamos com muito otimismo, né? Que era de um câmbio comportado, né? De um PIB do Brasil crescendo no patamar de 3%, mas o que a gente observou foi que não foi entregue todos esses resultados esperados. Então, por exemplo, o que o mercado estimava no final de fevereiro? Uma inflação na faixa de 3,7%, um PIB na faixa de 3%, um câmbio na faixa de 3,30% e uma produção industrial na faixa de 3,80%, quase 4% do crescimento da produção industrial. Esse era o olhar que se tinha da economia para 2018. Mas, já no mês de março e abril, percebeu-se que a economia não estava bem, né? Não estava reagindo como se esperava. Né? E a greve dos caminhoneiros enterrou de vez essas expectativas. Né? Foi a pá de cal que faltava ali, né? com as repercussões todas que nós acompanhamos. Então, a partir ali de abril e aprofundada com a greve dos caminhoneiros de maio, mudou todo esse cenário para o 2018. Né? Então, o crescimento do PIB caiu pela metade. Né? Na faixa de 3% para 1,5%. A inflação, que se esperava 3,7%, está se estimando hoje que chega num patamar de 4,10%, final do ano. Né? A taxa de câmbio, que estava 3,30, 3,70. Né? E a produção industrial, que estava um crescimento aí estimado de 4% para um crescimento de 1%. Né? Então isso que se alterou nesse primeiro semestre, né? Nessa perspectiva do que vem a economia para frente. Também teve muito a instabilidade da política, né? Que nós tivemos aí com esse período todo. Mas o que nós temos aí para observar para o segundo semestre? Né? O segundo semestre, eu avalio o seguinte, que as oscilações maiores, né, elas ocorreram já nesse primeiro semestre, com tendência realmente de estabilizar esse cenário para o segundo semestre. Né? A inflação, como nós vimos aí, está voltando a um patamar normal, de 0,3%, né? Mas vai carregar esse 1,43 de julho. Né? O câmbio, se estima que ele não terá muitas grandes oscilações a partir de agora, apesar que é o seguinte, né? Nós temos um fator de instabilidade sempre presente, que é o Trump. Né? E que de uma hora para outra ele pode adotar algumas medidas que têm instabilizado, né, a economia internacional com reflexo na economia brasileira. Né? Então é um fator externo que nós não temos nenhum domínio, né, e ninguém tem, né, sobre a cabeça do Trump. Ele pensa por ele mesmo. Né? Tá? Então esse é um fator de instabilização que pode perturbar aí o crescimento, os indicadores do segundo semestre da economia. Tá? Mas, salvo isto, teríamos um câmbio estabilizado, né? Uma taxa de inflação também estabilizada, e o que tem de incógnita mesmo é a questão da eleição.
mas que o mercado, né, ele reluta muito, tem muitas expectativas da novidade, mas as convenções dos partidos estão se encerrando agora, essa semana, né, e não tem nenhum fator novo. O fator novo era o quê? É a prisão do Lula, eram os outros candidatos que estavam surgindo, tal. Mas tudo isso deixou de ser novo. Né? Então, os agentes econômicos, os atores, eles assimilam isso daí. Né? Já assimilaram isso. Esse cenário está colocado aqui. Aí, né? E não deve acontecer nenhuma novidade este ano, salvo algumas questões aí de traições e mudança de lado, de um para o outro, né? Mas de nome. Oi? Oi? Como? Ah, Paulinho, Alckmin. Pois é, então nós temos que ter essas traições, essas mudanças de lado, essas questões todas aí, mas que não altera esse cenário todo colocado de nomes, né? Não tem uma novidade. Aí. Oi? Não, estou falando no geral. No geral, o Paulinho é um capítulo à parte, daí a gente pode tratar aqui depois, né? Politicamente, tá? Não, eu digo de outros partidos, né, de outros candidatos e tal. Não, o Paulinho está no lado, né, no lado que ele sempre teve, né? Oi? Pois é, então é o seguinte, né? É isso que eu estou dizendo, né? Não há novidade nesse cenário colocado, tá? Que tornou muito instável o cenário político aí no período de abril de janeiro até junho desse ano, né? Tá? Bom, então é o seguinte, evidente, o que vai acontecer de novidade é com o início da campanha as mudanças de intenção de voto, né? Isso sim poderá trazer assim alguma mudança desse quadro aí, né? Que os concorrentes parecem que estão ficando realmente aí com mais potencial de disputa mesmo entre o Lula, o candidato do Lula, o Bolsonaro, o Alckmin, a Marina Silva, né? E o Ciro Gomes. Parece que esses aí são os nomes que terão realmente mais possibilidade de disputar. E nós vamos ter, então, no segundo semestre no Brasil, o grande debate. Tá? Então, a eleição presidencial sempre foi, né, e será novamente, o grande espaço de debate no Brasil. Do Brasil que nós queremos. Né? Das propostas colocadas aí. Certo? E daí nós vamos ter a grande oportunidade, e isso que o Sindicato Metalúrgico está fazendo aqui a nível estadual, e se não me engano havia a possibilidade de a gente trazer debates nacionais aqui também, que é a gente colocar assim, que Paraná que nós queremos, que Brasil que nós queremos. É evidente que nós temos uma pauta, né, que é a pauta dos trabalhadores, que é a pauta dos sindicatos metalúrgicos, que é a pauta da força sindical. Então é isso que nós vamos estar cobrando dos candidatos e buscando o quê? Compromissos com essa pauta e levar esses debates para esse segundo semestre. Então nós vamos ter um momento muito rico, que é esse processo eleitoral, onde a gente vai trazer esse debate. Mas os reflexos na economia, eu acredito assim que já foram mais absorvidos, né? Teremos ainda oscilações evidentes em função das pesquisas, mas o cenário está colocado aí. A economia realmente patinando, né? Não teve o crescimento que estava se esperando, que iria ter, e um outro fator preocupante, né, é o desemprego, que este não vem se alterando. Está tendo uma resistência muito grande a gente ter a queda do desemprego. Agora, isso é em função de quê? Se dá em função de uma legislação que precarizou o mercado de trabalho. Então, a reforma trabalhista ela precarizou o mercado de trabalho. Apesar de que o indicador que nós acompanhamos, que ele reflete mais a questão do emprego, que é as demissões lá em pleno acordo, né, do trabalhador com o patrão, ele está tendo pouca repercussão. É 1% das demissões, né, aproximadamente. Mas a reforma trabalhista ela trouxe essa precarização de fato e, consequentemente, o emprego não tem impulsionado. Ele é mais informal, ele é mais precário, né, e também compromete a recuperação da economia. Então é este o cenário que a gente tem aí para o segundo semestre. Obrigado.